Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Mais um vídeo da parte CNC. A gente vem fazendo uma sequência aí de perguntas, né? Trazendo uma série de perguntas ligadas à parte CNC. E aí, super importante, né? Para a questão do concurso, questão de seleção, né? Até própria tecnologia ali, né? Se a pessoa estiver estudando, tá bom? Então vamos lá para essa terceira pergunta. Ao programar uma máquina de torneamento CNC para a fabricação de uma peça, o operador utilizou a seguinte sequência de comandos. Eu vou até dar um zoom aqui. N90 G0 X30 Z0, N100 G02 X50 Z-20 R10, N110 G01 X70 Z-30 F0.15, N120, G03, X30, Z-50, R20. Beleza. E aqui você tem um comando. Qual das alternativas melhor descreve a função do comando G02? Né? O G02 e o G03, exatamente famosos por causa da questão da execução, né, do movimento em arco, né? Ou seja, muito comum aí para execução de raios. Né? E aí entra aquela questão, se vai ser sentido horário ou anti-horário. O famoso CW, né? E o CCW, né? Muito comum aí do inglês, né? Sentido horário e sentido anti-horário. Beleza. Então, bom, nos últimos vídeos eu tenho falado sobre os comandos aqui especificamente, né? Mas como a gente tem basicamente aí o foco nessa questão do raio, né? Eu vou focar especificamente no G2 e G3, né? Você diz, pô, mas o G2 é a pergunta, mas o G3 também está aparecendo aqui. O que tem de novo, basicamente, é esse R que informa o raio que a ferramenta vai executar, tá bom? Então, ó, qual das alternativas melhor descreve a função do comando G2? Né? Vou fazer logo aqui direto. O G2 ele está ligado a deslocamento em arco no sentido horário, né? Ou seja, deslocamento de arco sentido horário. Já o G03, G3 já é o inverso, né? Ou seja, nesse caso aqui, anti-horário, né? É quando você tem aí a segunda informação. Um detalhe interessante, né, sobre tanto o G2 como o G3 é que eles são avanços programados, assim como o G1, né? Então precisa ter uma velocidade, né, de avanço aplicado a eles, né? E é muito comum a gente não fazer aplicação, né? Você diz, poxa, mas que estranho, você acabou de falar que precisa da informação do avanço, mas que não é comum, ou muitas vezes acaba não ocorrendo. Por quê? Normalmente os movimentos, né, de usinagem eles começam de forma linear e você acaba já aplicando um valor da velocidade de avanço ali para o G1. E aí, normalmente, as máquinas CNC utilizam o último avanço programado, né? Então, se você, por exemplo, programou um avanço G1, como está aqui na descrição, cadê? Aqui, G1 F0.15, tanto o G2 como o G3 eles vão ficar associados a essa formação. Mas eu posso, né, por exemplo, aqui nessa linha, eu poderia associar um valor de avanço para esse movimento, assim como o G3 também. Então, eu posso ter esse tipo de indicação lá no sistema. Beleza. E para fechar aqui, antes da gente analisar as respostas, esse R está ligado ao raio, né? Então, você acaba tendo aí a informação do raio. E vale destacar também um detalhe, né? Eu vou colocar aqui IJK, né? O que é que essas letras aí têm a ver com essa parte do CNC? Essas letras elas são muito associadas à questão dos eixos auxiliares para rotação, né? Então você acaba tendo o I referente ao X, o J referente ao Z e o K referente a o Y. Não, confundi aqui. Deixa eu alterar aqui. No caso aí, o X vai estar ligado ao I, beleza? O J vai estar ligado ao Y e o K vai estar referente ao Z, né? Então, basicamente é essa sequência que você tem. Vou até deixar organizado aqui. I, você vai ter o X, você vai ter o J referente ao Y e o K referente ao Z. Aí você diz, beleza, mas o que é que significa na prática? O que é que acontece? Muitos deslocamentos em arcos, eles não são quadrantes a 90 graus.
né? Eu vou até apagar aqui só para a gente dar uma olhadinha, já que eu acabei entrando nesse assunto, né? Muitos movimentos em arcos, eles acabam não sendo necessariamente lá quadrantes a 90 graus, né? Deslocamento, né? E aí, nesse caso, às vezes você tem só a questão de segmento, né? Por exemplo, ele vai sair desse ponto e vai para esse ponto aqui específico onde tem lá um arco, né? Então é muito comum você trabalhar com essa relação referente aos eixos auxiliares, né? Porque você tem, por exemplo, na parte do CNC, uma referência central lá para a peça, uma definição de do zero peça, e aí no caso, esse I, J e K, eles estão ligados à distância em relação ao centro do arco, né? O I, ele está ligado à distância referente ao X, né? O J está ligado à distância em relação ao Y, né? Só um detalhe que é em relação ao primeiro ponto, né? E você tem o K referente ao Z, né? Então você acaba tendo esses eixos auxiliares também que são muito comuns a esse assunto aqui de G2 e G3. No nosso, né, nessa nossa playlist de CNC, a gente tem vídeo que a gente fala só sobre isso, né? Descrição de programação, enfim. Então, você quer mergulhar mais nesse assunto aí dos eixos auxiliares, que é tão comum para programações mais complexas, vamos assim dizer, né? Dá uma olhadinha que a gente tem uma série de vídeos falando sobre isso. Mas voltando à pergunta, G2, deslocamento em arco, sentido horário. Vamos dar uma olhada aqui para ver qual é a resposta correta. G2 é utilizado para mover a ferramenta em uma trajetória linear reta? Não. G2 define o movimento circular no sentido do horário com um raio especificado. Então, essa daqui, sim. Né? Ou seja, é um deslocamento circular no sentido horário com raio especificado. G2 específico movimento circular no sentido anti-horário, não. G2 é utilizado para ajustar a posição inicial da ferramenta na peça, não. G2 indica a finalização do ciclo de usinagem da peça, também não. Então aqui no caso a resposta correta é B, tá bom? Então é isso.